fazer uma abertura de dizer para vocês por que é que nós somos favoráveis à regulamentação da profissão. O histórico da regulamentação da profissão é um histórico muito interessante. Se você for conhecer, e eu tenho o prazer de dizer para vocês que um dos poucos livrinhos sobre a regulamentação lá de 1979 está nesse livretinho aqui, ó, feito pelo sindicato CIDPD Paraná, à época, que eu fiquei surpreso de saber que eles sequer tinham ainda hoje guardado isso aqui, que apresentava o projeto da regulamentação de profissão de lá de 1981. Nós temos pessoas nessa sala, dentre as quais eu me incluo, que estiveram na luta da organização de TI pela regulamentação da profissão. Antes dos sindicatos, que vieram em 84, nós tínhamos as APPDs, Associação dos Profissionais em Processamento de Dados. E o que organizou os trabalhadores na luta pela PPD e para a formação dos sindicatos foi o projeto de regulamentação da profissão. São Paulo foi precursor nisso. Em 79, um deputado chamado Israel Dias Novaes, do MDB de São Paulo, fez um projeto. Ele era muito ligado a uma dirigente que nós tínhamos aqui, Portinari. Como é que é o primeiro nome dela? A Portinari, ela era muito ligada a Israel e fez um projeto. Aí houve um reboliço nacional. E as APPDs de todo o Brasil, reunidos num congresso, decidiu fazer um substitutivo ao projeto do Israel Dias Novaes. E em 1981, muitas meninas que aqui estão não haviam nem nascido, o deputado Vitor Facione apresenta na Câmara Federal um projeto de regulamentação de profissão, que é esse que está no livro que o CIDPD Paraná foi feito. E o Israel dos Novaes, correspondendo à expectativa dos trabalhadores de TI, ele retira o projeto dele em prol do projeto de regulamentação apresentado pelo Vitor Facione. Veja, isso foi em 81. Passados quase 10 anos, em 1990, esse projeto estava pronto para votar no Senado Federal. Aprovado na íntegra na Câmara Federal, e aí foi ao Senado, e o relator desse projeto era o ex-senador Cid Saboia de Carvalho, do PMDB também, lá do Ceará. Fizemos com ele, posso dizer que fizemos, porque o CIDPD São Paulo contratou uma assessoria em Brasília, dos Agripino Maia, que era deputado federal, Agripino Maia, não é o Agripino Maia que é o ex-governador, aquelas coisas todas. E fizemos um trabalho muito bom dentro do Senado e colocamos, para vocês terem uma ideia, 53 senadores em plenário para votar esse projeto. Vou repetir, dos 81, de visita de gabinete em gabinete, nós colocamos 53 senadores em plenário para votar esse projeto. E, para nossa tristeza, o senador por São Paulo, Eduardo Suplicy, fez uma questão de ordem dizendo que não podiam votar aquele projeto porque ele era inconstitucional. Porque os pisos previstos dentro do projeto para a categoria eram indexados ao salário mínimo e que em 88 a Constituição passou a vigorar dizendo que não podia ser nada indexado ao salário mínimo. O senador Cid Saboia vem a mim, que estou ali ao lado do plenário, e pergunta: o que fazemos? Eu falei, vamos transformar esses valores em uma unidade de referência qualquer, mesmo que seja em valor de cruzeiro, que era a época, o novo cruzeiro, não me lembro o que era, para que você pudesse, depois o Conselho fizesse as atualizações. Mas o Suplicy insistiu, não, vamos retirar de pauta, não vamos votar. E assim foi feito, foi retirado de pauta. Foi parar na mão de um outro senador, que inclusive faleceu, um senador de Rondônia, fugiu de novo o nome do senador de Rondônia. Ele falece logo a seguir, o projeto fica 2 anos engavetado e nós perdemos a grande chance de regulamentar a categoria. Tendo enfrentado grandes, eu diria para vocês, grandes lobbies, seja da IBM, seja do patronato, seja dos bancos,
de uma série de corporações, inclusive o próprio Senado, o Prodazem do Senado, trabalhadores do Prodazem, diretoria do Prodazem, eram contra a regulamentação. Mas mesmo assim, nós conseguimos o relatório favorável, aprovamos em todas as comissões do Senado e colocamos no plenário. E para nossa tristeza, esse papel do senador Suplicy fez com que a gente não pudesse tê-lo regulamentado em 1990. Era o primeiro ano desta gestão, da gestão do CIDPD, era o meu primeiro ano como presidente do sindicato. Na saída, o senador ainda vem falar comigo, viu, Neto? Eu acho que você deve estar arrependido de ir no meu gabinete e me convidar a vir ao plenário. Eu falei, não estou arrependido, pelo contrário. Para mim foi um prazer tê-lo aqui, e que pese o senhor tenha feito o que o senhor fez, a história vai lhe cobrar, porque eu vou dizer em cada lugar que eu estiver, em cada reunião que eu discutir e que me cobrar a regulamentação da profissão, eu vou dizer quem foi o responsável pela nossa não regulamentação. E aí depois foi um banho de água fria na diretoria do CIDPD de São Paulo. Tanto que passamos a não mais discutir essa questão da regulamentação internamente. Aliado a isso, nós tínhamos que na década de 90, com a ascensão de Collor de Mello, vocês sabem, o neoliberalismo veio muito forte, veio desde com aquela história da convenção, não da convenção, do consenso de Washington, Estado mínimo, sindicato zero, aquelas coisas todas, havia um crescente, e que vem dali, né, a crescente campanha contra as regulamentações, inclusive desregulamentando, dizendo não tem que ter regulamentação nenhuma, o mercado é que se dane, que se vire, que se organize, e assim vai ser. Isso vem até hoje. No Congresso Nacional ainda pesa muito forte a questão contra regulamentações, e mesmo na Justiça, é só olhar o caso específico dos jornalistas, que o Supremo Tribunal Federal desregulamentou, dizendo que para ser jornalista não precisa do diploma de jornalista. Então, nós, de repente, nas pesquisas, o CIDPD começou a fazer pesquisas com o Datafolha sobre o que a categoria pensa do sindicato. E nas avaliações, o que você sugere para o sindicato como luta? Lá em 2012, ele já dizia para nós que a categoria tem um interesse muito grande na regulamentação. Isso não tem nenhuma diferença de outros estados. Façam a pesquisa nos seus estados. Vocês vão ver que a profissão gostaria de ser regulamentada. Ela fala assim, poxa, acabaram de regulamentar vigilantes, acabaram de regulamentar enólogo, mas processamento de dados não pode. Quando o CIDPD fez 30 anos, em 2014, nós fizemos um jantar comemorativo e tivemos a honra de receber duas figuras políticas, o vice-presidente Michel Temer e o deputado federal Baleia Rossi, que à época ainda era deputado estadual. E na hora de nós homenageá-los, dissemos, olha, nós temos uma demanda no parlamento e o senhor vai assumir a vice-presidência, o senhor poderá nos ajudar, porque descobrimos em 2010 que para regulamentar a profissão, criando conselhos, você precisa do auxílio do executivo, porque é prerrogativa do executivo fazer a regulamentação dos conselhos federais e estaduais. Companheiro Girino, por favor, sente para cá. Você está bom, querido? Bom revê-lo. Obrigado por ter vindo. É o nosso próximo palestrante. Companheiro de história também de APPD, CIDPD. Provavelmente o que eu possa falar aqui, ou ele corrobora, eu posso até acrescentar muita coisa. E naquele dia, com a palavra, o presidente Michel, advogado que disse, vou ser o advogado desta categoria no processo de regulamentação. E o Baleia Rossi, candidato a deputado federal, disse o seguinte, eleito terei o compromisso com os trabalhadores de tecnologia de informação. Aliás, ele foi convidado para vir fazer uma palestra aqui para nós sobre isso, e infelizmente, dado a correria hoje líder do PMDB na Câmara Federal, não pôde vir, está em viagem fora do país. Não sei nem se foi à Índia com o presidente da República, mas mandou um vídeo
Você podia passar o vídeo do Baleia Rossi para a gente, por favor? Amigos, sou o deputado federal Baleia Rossi, líder do PMDB na Câmara Federal. Queria muito estar presente neste importante seminário. Como não foi possível, deixo esta mensagem, reafirmando o nosso compromisso. Uma menção especial ao companheiro, amigo, neto, que é importante liderança sindical nesse setor, a todos os diretores e companheiros do sindicato. Quero colocar o meu gabinete na Câmara Federal à disposição de todos vocês profissionais. Tenham a certeza que nos debates, nas discussões para valorização da profissão de tecnologia da informação, vocês terão um deputado comprometido com vocês. Um grande abraço e bom seminário. Neste ano, num almoço do Palácio Jaburu, o presidente interino, Michel Temer, convidou as lideranças sindicais. Cada uma das centrais levaria um certo número de dirigentes para ter uma conversa com o presidente Michel. O presidente era interino, estava aquela crise política. E no dia anterior ao almoço, as empresas de tecnologia de informação, através das suas representações, tiveram uma conversa com o Michel no seu gabinete da vice-presidência. E levaram as reivindicações do setor. Vocês sabem, eu sou filho de um líder ferroviário, lá da década de 60. O velho Guarino sempre me ensinou o seguinte: toda vez que você for falar com uma autoridade, leve um pedido. Não deixe de levar as suas reivindicações nunca. São raros os momentos que você tem para encontrá-los. Se você os encontra, leve o pedido. E eu levei uma carta do SINDPD, lembrando aquilo que nós temos de comum com o setor patronal, de defesa do setor, porque ao defender o setor em conjunto com o patronato, nós estamos defendendo o mercado de trabalho, e acrescentamos também aquilo que é a inspiração nossa, e aquilo que ele se comprometeu conosco no jantar de 30 anos, a solicitação da regulamentação da profissão. Ele foi muito tranquilo e disse: Neto, você sabe, as coisas aqui são bastante complicadas a partir de agora, o processo político. Eu falei, mas de repente o senhor vira presidente da República? E ele foi muito sincero e disse: olha, presidência da República não é desejo, presidência da República é destino. E aí começou a enumerar outros presidentes. Quem imaginaria que Sarney seria presidente do Brasil? Quem imaginaria que Dutra seria presidente do Brasil? E assim sucessivamente enumerou vários. Ele falou, olha, agora, se vier a responsabilidade, o destino me colocar, né? Mas faça o seguinte, discuta, prepare um projeto e vamos ver. Conte comigo. Voltei, dei ciência à imprensa, né? E começamos a trabalhar. Aí tivemos a eleição do SINDPD. Tivemos uma pesquisa nova da Datafolha. Na eleição do SINDPD, uma das propostas da nossa chapa, a chapa vencedora do pleito, que passou agora no mês de junho desse ano, um dos pontos de compromisso com a categoria era a regulamentação da profissão. Na Folha, de novo, na pesquisa da Datafolha, aparece de novo o interesse da categoria pela regulamentação. Então, todos os anos, nessa época, nós fazemos um seminário de pauta. Reunimos aqui 3 dias, a FEITINF, a federação nossa, traz os sindicatos de outros estados, reunimos aqui, e é bom lembrar quais são os estados que estão presentes aqui, eu sempre faço gosto. Olha, nós estamos aqui com representantes no seminário de Santa Catarina, do Paraná, do Distrito Federal, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Mato Grosso, de Rondônia, da Bahia, do Rio Grande do Norte e companheiro de São Paulo. Esqueci algum estado? Inclusive, o companheiro do SINDPD-DF, que está aqui, o Benes, que me convidou a fazer participar da discussão em Brasília com ele sobre o processo de regulamentação. E dentro desse processo de discussão, nós procuramos, como eu já disse, o portal Convergência Digital, para que fizéssemos juntos esse seminário, que pudéssemos ampliar, sair desta sala e levar para o Brasil inteiro essa discussão.
Porque a partir do momento que nós divulgamos que estávamos fazendo uma discussão pela regulamentação, pipocou no Brasil inteiro notícias sobre isso. A própria FENADADOS, que é a outra federação, também passou a discutir no seu congresso. Alguns sindicatos já estão discutindo nas suas bases. Outros sindicatos já me procuraram aqui, já querem fazer a mesma discussão no seu estado, Paraná, Mato Grosso e assim sucessivamente outros lugares, que eu espero que nós possamos acrescentar isso. Esse é o histórico. Vamos falar da regulamentação agora. O que significa regulamentar? Essa é uma grande pergunta. Todos nós sempre ficamos discutindo, mas por que regulamentar? E o que significa essa história de regulamentar? Por que a gente quer regulamentar? Regulamentar significa definir legalmente os contornos do exercício profissional. Significa fixar requisitos para que esse exercício se faça. Significa precisar as competências e as habilidades que o profissional deve ter para exercer uma dada profissão. Ou seja, regulamentar significa dar estatuto legal a uma profissão. Significa também o Estado reconhecer a sua existência e, portanto, significa dar uma identidade jurídica e pública ao exercício de uma dada profissão. Em síntese, significa passar a existir de fato e de direito como profissional. Para nós, do CIDPD, da FEITINF, significa valorizar o profissional, significa o reconhecimento social e jurídico de cada um de nós e também passar a atribuir algumas responsabilidades, direitos e deveres. Ou seja, para nós, o Estado brasileiro, hoje, vejam, quando a gente escuta algumas pessoas serem contra a regulamentação, eles parecem que vão na contramão da história, porque, veja, o Estado brasileiro já reconhece essa profissão através do próprio Ministério da Educação e Cultura. O MEC, né? Ele avalia os cursos profissionais de análise de sistema, engenharia de sistema, engenharia de software. Ele dá todo um currículo sobre isso. Mas, ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, ele não o reconhece como profissional. Mas a Constituição Federal fala lá no seu artigo 5º, inciso 13, ele define assim: é livre o exercício de qualquer profissão, trabalho ou ofício, desde que atendida a qualificação profissional que a lei estabelecer. Ou seja, ao nós queremos regulamentar, nós estamos indo a favor do que diz a própria Constituição, ou seja, nós queremos dizer quais são as qualificações que pretendemos estabelecer para o exercício dessa profissão. Então, fazemos o que manda a Constituição. Esse mesmo artigo também prevê que, no interesse da sociedade, pode-se criar restrições e também ampla liberdade do exercício profissional quando ela possa causar sérios danos à sociedade. Ou seja, aí alguns dizem, mas essa profissão não causa dano. Nós achamos que causa. E temos muitos exemplos. Um dos vídeos, eu queria passar um vídeo, pode ser que a gente passe amanhã ou depois. O Fantástico fez um vídeo sobre o desenvolvimento de um software que me deixou muito orgulhoso de ser profissional de processamento de dados. Falei processamento de dados porque TI e processamento de dados são a mesma coisa, né? Criou-se nos Estados Unidos um software que localiza em tempo real quando algum pedófilo está baixando vídeo, foto de conteúdo chamado pedofilia. Em tempo real, gerenciando o mundo inteiro. Talvez valha a pena a gente passar isso, viu, Alessandro? Se a gente conseguir, passou lá no Fantástico, a gente talvez possa fazer um link aí, pegar, e mostra como é que o sistema funciona. Ele mapeia e diz, na cidade A, tem alguém baixando pornografia infantil. E com isso, a polícia faz a investigação e prende, como prendeu aqui numa cidade do interior de São Paulo, o campeão brasileiro de baixar pornografia infantil. Ou seja, baixou lá 110 mil itens
de pornografia infantil, num curto período. E não sei se vocês sabem também que uma pesquisa feita, aí já entra de novo a informática, fazendo toda a compilação de dados, ele diz o seguinte: 85% das pessoas que baixam pornografia infantil, 85% pelo menos uma vez atentou contra uma criança. Veja, o serviço que prestamos. Veja, falar de regulamentação da profissão, a gente fica olhando alguma coisa, essa coisa é bem contemporânea, ela vem no pós-Segunda Guerra Mundial, com as convenções da OIT que começaram, né? E aí dando lá nos estados, na Europa, aos estados nacionais, lá dando a tal do bem-estar social, né? O welfare state. As primeiras profissões no Brasil, exceção a feita do leiloeiro, que foi a primeira regulamentada em 1932, você tem uma sequência delas que foram da década de 40 à década de 60. Vou lembrar algumas para vocês terem uma ideia. Contabilista foi regulamentado em 46, economista em 51, químico em 56, médico em 57, geólogo em 62, psicólogo 62, administrador 65, farmacêutico 66, engenheiro, arquiteto, agrônomo em 66, jornalista em 69, entre outros. Não é uma coisa anormal regulamentar a profissão, pelo contrário. Nós vamos ter que entrar agora do porquê que, sendo normal regulamentar, por que nós não podemos ser regulamentados. Falei do neoliberalismo, as pessoas não gostam que eu fale do neoliberalismo, porque é uma coisa que parece que toda hora se fala do neoliberalismo, mas o neoliberalismo é pela desregulamentação completa. E, na verdade, ela faz-se presente, favorecendo efetivamente o grande capital, as transnacionais, a pressão. Não é? Se você lembrar que a IBM no Brasil, por exemplo, e é bom aí que aqueles que estão nos ouvindo, a IBM no Brasil se reveste de empresa do comércio e assina a convenção coletiva com os sindicatos dos trabalhadores do comércio de Sumaré. É um sindicato que, além de assinar um acordo com o comércio, é uma empresa que assina acordo com esse mesmo sindicato do comércio, a menor do que a convenção coletiva da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Tem jornada de trabalho maior que a jornada de trabalho do Sindipd de São Paulo. Aqui nós somos 40 horas semanais, lá trabalham em 44 horas semanais. As empresas que a IBM terceiriza para fazer trabalhos lá em Hortolândia, são empresas que nós representamos, têm muito mais condições na sua convenção coletiva do que os trabalhadores representados pelo Sindicato do Comércio de Sumaré. Vou dizer não só na questão das 40 horas semanais, vou falar da hora extra. A hora extra lá é 50%. Na nossa convenção é 75% nas duas primeiras, 100% a partir da segunda. Questão do vale-refeição, a questão do PLR e tantas outras conquistas, auxílio creche para as mulheres. Ou seja, por que faz a IBM, o gigante da informática no mundo, a não querer seguir a convenção coletiva? Que não, e luta, inclusive, para que nós não tenhamos a regulamentação da profissão. Interessa a ela, na verdade, não só ela, e a grandes outras empresas, outras corporações, interessa a eles, na verdade, precarizar o trabalho, pagar menos salários, né? Porque quando dizem, tem gente que ganha muito por aí, não é verdade. A média não é a verdade. Hoje nós temos um déficit muito grande de profissionais, né? 170 mil estão dizendo que tinha. Aliás, a Brascom, que vai falar amanhã aqui, nós podemos questioná-lo. A Brascom dizia, o ano retrasado, dizia que em 2022 teríamos um déficit de 400 mil profissionais. Mas ainda assim, com esse déficit, com essa forma, o que pretendem os patrões? Uma grande corrente de pejotização, transformar trabalhadores em PJ, fazer deles como se fossem patrões trabalhando igual trabalharia um seletista normal e, acima de tudo, explorar a mão de obra. Porque lá ele paga por hora. E vai muito em encontro, né? Vai muito de encontro o que disse o Steinbuch,
numa entrevista que ele deu sobre a questão da necessidade de você rever a legislação trabalhista. Ele disse que, por exemplo, dizia ele, esse negócio de almoço, horário de jornada de almoço, não poder ser menos que o que diz a lei, isso é um crime. O cara podia estar trabalhando, comendo um sanduíche e operando a máquina, se ele quiser. Olha o absurdo que chega. Mas quando ele diz isso hoje, e aliás já disse lá no Paraná, o presidente de uma transnacional de automóveis disse o seguinte, é um absurdo esse negócio de jornada de trabalho fixada, porque se o trabalhador quiser trabalhar 60 horas, é problema dele, ele que trabalhe. Nós sempre dizemos uma coisa muito séria, na hora que você vai falar em regulamentação das coisas ou desregulamentação de outras, que nós seguimos o preceito de Henri Lacordaire, um famoso iluminista francês que dizia sempre que entre o rico e o pobre, entre o fraco e o forte, entre o patrão e o empregado, é a lei que liberta, é a liberdade que escraviza. Com esse preceito na cabeça, nós fazemos toda a nossa luta e vamos para cima de tudo isso. E por isso nós somos favoráveis à regulamentação da profissão. O CIDBD de São Paulo é favorável. O que nós queremos discutir nesses dias aqui, né, é saber que tipo de regulamentação nós queremos. Obviamente que aquela de 1990, 91, não seria a regulamentação para hoje. Aquela regulamentava 5 ou 6 profissionais, o analista, o programador, o operador, o digitador e o controlador. Não me lembro, posso até olhar aqui no projeto. Aí alguns dizem, está vendo, se tivéssemos feito a regulamentação, estaria fora do contexto. Por exemplo, as profissões foram extintas, né? Eu digo, não, toda vez que uma profissão é extinta, não tem problema nenhum, não mexe com ela. Vocês já ouviram falar de o depositário fiel, você tem uma série de profissões que extinguiram-se, mas tinham sua regulamentação, e daí? Acabou a regulamentação, acabou a profissão, não precisa da regulamentação. Mas o genérico, né? E aí hoje eu venho, assim, nós precisamos definir 2 tipos de profissionais. Essa é a proposta que nós estamos discutindo. Um é o profissional de tecnologia de informação de nível superior, é aquele formado nas faculdades, nas universidades. E o outro é o profissional de tecnologia de informação de nível médio, aquele que tem até o nível técnico. Você definindo geral e genericamente, você vai ter uma regulamentação da profissão como é dos médicos. Médico, profissão regulamentada, é genérico. Você não regulamentou a profissão de médico oftalmologista, médico pediatra. Isso é especialização, como nós. Você tem profissional de tecnologia, o informal, o nome que nós fomos criar, né, de nível superior, ele é um genérico. Se ele vai ser administrador de banco de dados, se ele vai ser consultor, se ele vai ser analista de sistema, o que ele for, é a especialização dele. Que muda muito? Não, não muda não. Os mesmos preceitos para contratar analista de sistema na década de 60, 70, continuam iguais até hoje. Mudaram as linguagens, mudaram as plataformas. Isso não tem nada a ver. Se vocês lembrarem, você tinha um computador, que eram os mainframes, hoje você tem plataformas distribuídas, microcomputadores, minicomputadores, essas coisas todas. Então nós consideramos que a regulamentação precisa ser feita dessa forma. A segunda grande discussão é como vai ser feito a fiscalização do exercício profissional, ou se vai ter. Então, teremos conselho nos moldes do CREA, nos moldes do CRM, do Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina. Vamos fazer dos moldes que os artistas o fazem, a fiscalização é feita pelo próprio sindicato. Vamos fazer como fazem radialistas, jornalistas, que vão à DRT e na DRT levam a documentação solicitada pela regulamentação e lá a DRT lhe dá a habilitação necessária para que você exerça essa profissão. Essa vai ser a grande discussão que nós vamos fazer nesses dias aqui. Posso dizer que particularmente eu sou
particularmente defensor de uma linha, de uma dessas 3 linhas. Mas também, como todo bom profissional de TI, estou aberto a toda e qualquer mudança ou inovação. Eu quero regulamentar a profissão. Nós precisamos para valorizar essa categoria, para que os sindicatos de trabalhadores de tecnologia da informação representem aqueles companheiros que hoje estão dispersos ao longo de outras empresas e que não recebem os benefícios das convenções coletivas que nós assinamos. Nenhuma outra categoria, nenhuma outra, sabe o que é o profissional de TI, senão a nossa, senão os nossos sindicatos. Teve uma greve no ABC, na Volkswagen, e fizeram uma corda, daquelas cordas de porto, e untaram em graxa, e entraram por dentro do CPD, derrubando tudo, expulsando todos os trabalhadores de TI de lá de dentro. Fui chamado pelos companheiros e fui lá participar da assembleia com os trabalhadores. Aí ouço tudo isso, Vicentinho vem falar comigo. Era o presidente dos sindicatos metalúrgicos. E diz o seguinte: esse povo ganha bem, vive no ar-condicionado, não sabe o que passa essa massa e não entra em greve. Você foi da Mercedes, né, João Batista? Mais ou menos essa conversa também passou por lá, não é isso? Eu disse: Vicentinho, você sabe por que é que eles têm ar-condicionado lá, amigo? Ele falou: não. Pois é, cara. O ar-condicionado não é para os trabalhadores. A empresa que vendeu o equipamento, né, o mainframe que está instalado lá, exige que o computador esteja numa temperatura X, 19 graus na média, o máximo 21, 22, não é isso? Para que ele funcione. Então o que ocorre conosco, trabalhadores? Nós, ao entrarmos dentro do CPD, para rodar qualquer serviço, porque naquela época era tudo batch, né? Era processamento batch, não tinha online, não tinha distribuição, você fazia as coisas e ia para dentro do CPD, para dentro da sala do computador. O que ocorria conosco? Os companheiros tinham paralisia facial, sinusite, bursite, pneumonia. Aqueles que ficavam trabalhando tinham problema nas costas. Essa é a categoria que tem mais IT de todos que a gente já ouviu falar. É IT, é bursite, tenossinovite, agora mudou para Lerdort, sabe? Teve de tudo. Mas não era nunca para o profissional, e sim para os equipamentos. Ou seja, nós somos uma categoria diferenciada. Nós temos claro que o trabalhador que trabalha em tecnologia de informação num hospital, ele não faz parte da categoria de saúde. Ele vai ser analista de sistema, programador, o que ele for lá dentro, do mesmo jeito que ele será num banco, do mesmo jeito que ele será numa indústria ou numa empresa de tecnologia de informação. É como um médico, como um engenheiro. Não importa onde ele vá trabalhar, ele continuará sendo um médico, continuará sendo um engenheiro. Nós também. O profissional de tecnologia de informação, trabalhe onde trabalhe, ele é um profissional de tecnologia de informação. Só isso já nos caracteriza como diferenciados. Falta agora organizar uma legislação que respeite-o, uma organização que valorize-o, porque quando a gente vê que jornada de trabalho, pisos salariais e uma série de outras coisas, o estudante, e aí você vê a evasão que está tendo na área de TI, embora se alarde em todo o dia de que é a profissão que vai ser, sempre tem vaga, está diminuindo a entrada de profissionais ou de estudantes nos cursos de tecnologia de informação. Nós fomos pesquisar por quê. Ele tem que estudar 4 anos, ou às vezes 5, dependendo, como todas as outras profissões. Mas isso não ajuda. Ele saiu da faculdade, ele tem que fazer certificação, que é uma forma que as multinacionais de produtos inventaram para ganhar dinheiro. A hora que você tem a certificação A, vem a certificação A linha, que você também tem que fazer a certificação A linha. Ou seja, você tem N certificações para você poder trabalhar. Mas mais do que isso, precisa saber um segundo idioma. Perfeito? Não adianta você saber sequer o espanhol. Você tem que falar o inglês. Dependendo do software, talvez alemão.
Veja, eu preciso estudar 4 anos, eu preciso me manter atualizado porque há uma constante evolução. Eu preciso fazer um segundo idioma e vou ganhar menos do que ganha, por exemplo, um servente de pedreiro. Vou trabalhar, vou ter problema de saúde e não tenho reconhecimento, não tenho a valorização e não tenho a remuneração adequada. Por que eu vou estudar isso? Vou fazer administração, vou fazer advocacia, vou fazer outro curso. Por isso que está fazendo o esvaziamento dos cursos de tecnologia da informação. Então, nós achamos que você fazer a regulamentação da profissão é dar ao profissional de tecnologia da informação o respeito à dignidade e os seus direitos. Muita gente não sabe, mas uma vez fomos procurados no sindicato por uma doutora, a doutora Laís, do Ministério do Trabalho, que queria fazer uma pesquisa do impacto da informática na cabeça dos analistas de sistemas e assemelhados. Doutora Laís. Ela fez uma tese de doutorados. Foi aprovada essa tese com grau máximo, porque ali elas descrevem as doenças e as grandes problemáticas que a categoria passa. Nós tivemos companheiros que muitos morreram de acidente. Quando muitas empresas foram para Alphaville, os companheiros trabalhando muitas horas, sai de Alphaville, vem para São Paulo, onde ele mora, batia carro e morria. Cansaço. Ou pensando. Outros perderam memória. Certos profissionais, na área de transferência de dados, tecnologia, sei lá, digitação, alguma coisa, ganharam o negócio, o mal de Bournier, o espelhamento. Tem tanta doença, e a doutora Alice colocou tudo isso no papel. Nós procuramos a doutora Alice, depois que ela fez a tal da tese, e reunidos com ela, dissemos o seguinte: doutora, eu posso fazer uma tese que diz o seguinte tese, vamos lá. O impacto das fezes das borboletas na manutenção dos tratores do campo. Eu posso fazer. Ou seja, nós quisemos dizer para ela como é que nós vamos pragmatizar aquela tese para a categoria. E o que nós fizemos? Transformamos aquilo numa convenção coletiva com o sindicato patronal, que é a convenção sobre os analistas e assemelhados, no sentido de dizer o quê? Como é que é o posto de trabalho, como é que organiza a jornada, todas as coisas para que a saúde do trabalhador seja respeitada. Isso foi o sindicato que fez. Se nós tivéssemos a regulamentação, muito dessas coisas teriam resolvido. Nós resolvemos muitos problemas com a NR17. Porque a digitação era uma fábrica de lesionados, pagavam por produção. Vocês conseguem imaginar um digitador digitava até 16 ou 20 mil toques por hora. Vocês têm ideia do que é isso? Eu fiz um curso de datilografia quando era jovem. Meu pai falou para mim, se você não fizer datilografia, você não vai ser ninguém na vida. E ele tinha razão. Naquela época era isso mesmo. Excelente datilógrafo, teclava 120 toques. 120 toques por minuto. Perfeito? Isso é excelente. Não é o meu caso. Excelente. Se nós multiplicarmos por 60, dá 7.200 toques por hora. Eu estou falando em 7.200 toques por hora. Digitadores do SERPRO, da Prodan, da Prodesp, digitavam 16 mil toques por hora. E ganhavam por produção. Nós fomos acusados por trabalhadores de TI, da área de digitação, que nós estávamos deixando o direito deles ganharem dinheiro. E teve até uma concorrente nossa, em 1989, que fundou uma cooperativa. E essa cooperativa fazia com que os trabalhadores trabalhassem nas empresas, se fosse Dataprev, Datamec, SERPRO, e depois de trabalhar na cooperativa. Se lesionava na cooperativa, porque lá ganhava por produção. Porque vocês sabem, não podemos fiscalizar cooperativa, porque ele é um cooperativado. Então ele exerce o que ele quer. Ele é tão patrão quanto os demais. Então regulamentar a profissão é você regrar direitos e deveres para uma categoria. E, acima de tudo, dar a ele a dignidade que nós queremos para todos os trabalhadores do Brasil. Eu acho que, com isso, a gente fecha aqui a visão que o SINDI-PD tem em São Paulo sobre a necessidade de regulamentar a profissão. Vamos debater agora, hoje e amanhã,
vamos debater se queremos conselho, se vai ser por fiscalização do próprio sindicato ou vai ser na DRT, mas que nós vamos lutar por uma regulamentação da profissão, com certeza o faremos.